A paz do Senhor Jesus a todos. Queremos, nesta feita, partir do ponto para analisarmos a lição de número 7. Antes disso, nós queremos saudar o nosso pastor presidente, Roberto José dos Santos, pela confiança que nos dá em estarmos cooperando com a EBD. Também ao nosso evangelista Renato Torres, o superintendente da EBD no estado de Pernambuco. Hoje, analisaremos a lição de número 7, cujo tema é Alegria em meio à dor. A lição nos traz alguns nortes para analisarmos, mas o texto do dia nos diz assim: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis, conforme 1 Pedro, capítulo 4 e o versículo 13. A síntese desta lição nos diz a expressão do autor: ao experimentar a dor, o crente fiel não é levado ao desespero e à perda do sentido da vida, mas se alegra verdadeiramente em Deus. Pois bem, queridos professores, para analisarmos melhor esta lição, tomaremos por base a leitura bíblica de 1 Pedro, capítulo de número 4, do versículo 12 ao 16, que diz assim: Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. A lição de hoje, cujo tema é sofrimento em meio à dor, ou alegria em meio à dor, traz alguns objetivos. E o objetivo específico desta lição é explicar o sentido da alegria cristã diante do sofrimento. O segundo objetivo é mostrar as tristes consequências da conduta desonrosa. O terceiro objetivo, compreender o atual contexto de perseguição ao Evangelho e o sofrimento dos jovens. Os pontos centrais dessa lição, ela tem 3 pontos específicos, não é? E o primeiro ponto é a alegria de sofrer como cristão. O segundo ponto, a tristeza de sofrer como malfeitor. E o terceiro ponto, perseguição ao Evangelho e ao sofrimento do jovem. A introdução da nossa lição, ela nos remonta a uma célebre pergunta, não é? Se você perguntar a qualquer pessoa, em perfeitas condições, se ela aprecia a dor ou se gosta de sofrer, a resposta certamente será não. Ninguém aprecia os infortúnios, nem mesmo os cristãos. Todavia, diferentemente dos descrentes, aqueles que conhecem ao Senhor encaram o sofrimento de uma maneira peculiar. Ao experimentar a dor, o crente fiel é levado ao desespero e à perda do sentido da vida. É bem verdade que, quando este crente fiel, ao experimentar esse sentimento doloroso, ele não se constrange, ele não é levado a esse desespero infortúnio da vida. Pelo contrário, ele se alegra em Deus, pois o sofrimento está no âmago da fé cristã. Este é o conselho que Pedro dá em sua carta, tema presente nesta lição. Então nós observamos que o comentarista, ao abordar este tema, ele percebe que mesmo os cristãos,
levando em consideração os infortúnios da vida e a dor por vezes tão perto de sua existência, mesmo sofrendo as amarguras e as agruras da vida, esse crente não é levado ao desespero pleno. Ele não precisa perder o sentido da vida, porque a sua alegria plenamente está em Deus. Pois bem, o primeiro ponto da nossa lição, ao qual nós estamos analisando, da lição 7, que é a alegria em meio à dor, fala da alegria de sofrer como cristão. Compreender isto, meus amados professores, meus amados irmãos, é entender o trabalhar de Deus particular na vida do crente. Não se surpreenda com o sofrimento. Poderíamos analisar deste ponto de vista quando analisaremos a lição de número 7. Não se surpreender com o sofrimento. Nesta seção da lição, ao retomar o tema do sofrimento, Pedro diz aos crentes para não estranharem a ardente prova que sobreviria sobre eles. Seria provas ardentes, não era uma prova, simplesmente um sofrimento corriqueiro, mas o próprio texto diz que seria uma prova ardente. Logo, essa expressão ardente, como se passando pelo fogo, evidencia que não era um infortúnio qualquer, mas um processo doloroso de provação. A mensagem subjacente é que os discípulos de Jesus não devem se surpreender com o sofrimento, mas tê-lo como algo certo na sua vida. É bem verdade que o texto de Isaías 43, ele nos revela algo espetacular. Ele diz, se quando passares pelo fogo, e não se passares pelo fogo. Quando passares pelas águas, e não se passares pelas águas. Quando dá uma ideia que vai ocorrer o sofrimento. Logo, devemos ter em consciência que mesmo sabendo que haverá dificuldades e sofrimentos dolorosos, Jesus estará no controle da nossa vida. Surpreender-se, então, com esse sofrimento? Não, nós podemos ter uma outra postura. Nós temos a certeza que ele vai ocorrer, mas quando nós dedicamos a nossa vida ao Senhor, entendemos que o Senhor nos ajudará e nos ensinará a lidar com essas dificuldades que porventura passaremos. Consequentemente, o legítimo ensino bíblico rejeita as teologias triunfalistas, que negam as provações e profetizam e determinam somente as bênçãos materiais sobre a vida do cristão. Embora os salvos sejam verdadeiramente abençoados por Deus com as bênçãos celestiais, conforme Efésios 1 e 3, você pode ler aí com os seus alunos, no plano terreno estamos sujeitos a uma série de perdas e infortúnios, como perseguições sociais, conforme Tiago 2 e 6, doenças, conforme Tiago 5 e 4, crises emocionais, desempregos, afins, conforme 1 Pedro 6, conforme Atos 14, versículo 21 e 22. Somente quem desconhece ou distorce o Evangelho estranha o sofrimento por amor de Cristo. Então nós vimos nesse primeiro subtópico que o Senhor, ele está pronto a nos ajudar quando compreendemos que esse sofrimento ao qual passamos não nos levará ao desespero, não levará o crente a uma forma emocional e desprovida da graça de Deus. No segundo subtópico da nossa lição, nós vamos tentar compreender a alegria na aflição. Neste contraponto, em vez de espanto e perplexidade, os leitores da carta deveriam se alegrar. Conselho semelhante foi dado por Tiago em sua epístola, Tiago 1 e 2. O cristão não se regozija pelo sofrimento em si, mas porque o experimenta na condição de representante de Cristo na terra. Era importante que a comunidade dos salvos percebesse o bom propósito de Deus por trás daquela tribulação, como uma forma de provar a qualidade da fé
e conduzir ao amadurecimento do caráter cristão. Então, quando a aflição chega e as adversidades sobrepõem a nossa vida, devemos lembrar que o Senhor tem um bom propósito nestas aflições. E quando compreendemos esse bom propósito de Deus, nós nos alegramos no Senhor, porque sofremos em detrimento do reconhecimento de Cristo, em nos amadurecer o caráter, em sermos crentes de verdade em meio às lutas. A passagem do cristão pelo fogo, como a própria lição baseada no livro de Pedro diz que é uma ardente prova, pode ser comparada ao trabalho com uma forja quente, no qual o metal é moldado, refinado, purificado. Para o homem carnal, que não conhece as coisas do Espírito, esta é uma verdade difícil de ser compreendida. Como ter alegria na aflição? Como compreender isto? Mas, quando o crente fiel está passando em sua ardente prova, ele percebe que está sendo forjado pelo Senhor para algo espetacular, para algo sobrenatural em sua vida. Sentir alegria, mesmo em meio à aflição, parece um contrassenso que somente as pessoas espirituais são capazes de compreender. Querido professor, é bom estar atento a esses tópicos da lição, pois, baseado nessa teologia do sofrimento ao qual Pedro nos ensina, nós ficaremos aptos a refutar qualquer doutrina triunfalista, humanista e, por vezes, universalista que queiram nos tirar dos propósitos do Senhor. É que a alegria cristã independe das circunstâncias e do nosso estado emocional. A alegria do Senhor é a nossa força. Ela decorre, esta alegria, da presença do Espírito Santo que habita no interior de cada crente. Então, essa alegria não está exteriorizada nas coisas. A alegria do Senhor em nossa vida, em meio às aflições, determinará o meu estado emocional para uma vida frutífera no Senhor. Quando eu tenho esta percepção, que esta alegria independe das coisas, independe de circunstância e do meu estado emocional, do nosso estado emocional, porque esta alegria vem de dentro, produzida pelo Espírito Santo que habita em nossa vida. É uma dimensão do fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22. Mesmo perseguido e preso, o apóstolo Paulo alegrou-se em Deus e cantando, ele vai cantar ao Senhor. Atos 16, de 22 a 23, você pode ler e encontrar esta referência, Paulo se alegrando em meio ao seu estado de prisão. Mesmo assim, não tira a alegria do apóstolo Paulo. O homem sem Deus, para quem o propósito da vida é a felicidade e o bem-estar, quando o sofrimento chega, perde completamente o sentido de sua existência. Logo, quem não tem como por habitação o Espírito Santo, não tem a certeza que o Espírito Santo habita no seu ser, para o homem natural, para o homem sem Deus, qualquer circunstância adversa lhe priva a vida, lhe perde toda a complexidade de sua existência. Enquanto isso, o salvo, embora não deseje a dor, vamos ser sinceros, nenhum de nós queremos sofrer, ninguém vai estar correndo atrás do sofrimento para que haja uma produção de alegria, mas sabemos que cedo ou tarde ela aportará em nossa vida. Mas importante é nós sabermos, importante é sermos sabedores que Deus caminha conosco dentro da fornalha da vida. Passando para o terceiro subtópico, fala alegria na glorificação. Este ponto remonta os crentes a se alegrarem diante das perseguições, pois, além desta ser uma forma de participar das aflições de Cristo, também haveria de se regozijar na revelação da sua glória, conforme o versículo 13. Ou seja, quando ele voltar. Alegria na glorificação mostra-nos que o Senhor ajudará a participarmos
das aflições de Cristo e participando dessas aflições, no seu retorno para buscar a sua igreja amada, também estaremos regozijando com ele na sua volta. Inspirado pelo Espírito Santo, Pedro está dando tanto um consolo quanto uma garantia aos seus leitores de sua carta. Ele está dizendo que em meio aos sofrimentos, que em meio à dor, ainda há um regozijo da parte de Deus para a vida humana. Aquele que se alegra com Cristo na dor, haverá de se alegrar muito mais na sua glória. Quem sofre com ele na perseguição, reinará com ele na glorificação, conforme 2 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 12. O apóstolo Paulo, melhor dizendo, confirma essa verdade com a sublime declaração: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, conforme 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 17. Isso nos mostra que o sofrimento precede a glória, assim como a cruz precede a coroa. Queridos professores, queridos irmãos, passaremos agora a analisar o segundo ponto da lição de número 7, falando da alegria em meio à dor. No segundo ponto, a tristeza de sofrer como um malfeitor. Nesse ponto, a alegria de sofrer como um malfeitor, o primeiro subponto ou subtópico de sofrimento por conduta desonrosa. Em seu escrito, Pedro faz questão de deixar claro que não é qualquer tipo de sofrimento que dignifica o crente fiel. Não é porque o crente sofre que ele é digno. Não é qualquer tipo de sofrimento. Pedro está dando essa explicação. Essa é a razão pela qual adverte veementemente que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão ou malfeitor, ou como se entremete em negócios alheios. Pedro está declarando de uma forma muito clara que não é o sofrimento de qualquer espécie, um sofrimento por uma conduta desleal e desonrosa que providenciará, que me dará um peso de glória. Pelo contrário, terei dano nesse sofrimento, sim. Por certo, nenhuma dessas condutas honra o nome de Cristo. Ocorre que, naquele texto, não era incomum criminosos se infiltrarem entre os crentes, dando a impressão de estarem sendo castigados por serem cristãos. Na verdade, eram crentes nominais que professavam uma fé somente de boca para fora. O segundo subtópico, melhor dizendo, da nossa lição, o perigo de intrometer-se onde não é chamado. O professor deve estar atento neste subtópico, do primeiro tópico da nossa lição, do segundo tópico da nossa lição, melhor dizendo, e este segundo subtópico diz o perigo de intrometer-se onde não é chamado. Na lista de Pedro, chama a atenção principalmente a conduta de se intrometer em negócios que não são seus. Apesar de ser um comportamento aparentemente menos danoso do que os demais, é uma atitude de consequências trágicas. A Bíblia chama o intrometido de tolo, Provérbios 23, e o compara àquele que toma um cão pela orelha, Provérbios 26, 17. Neste caso, o sofrimento advindo da intromissão não é motivo de júbilo, e sim de tristeza. Logo, o crente deve estar atento por compreender o seu papel de mediador, por vezes, das questões, e não intrometido nas questões alheias. Logo, esse segundo subtópico, o perigo de intrometer-se onde não é chamado, fica claro que nenhum de nós deve requerer esse regozijo se é uma atitude tola em detrimento ao cotidiano da vida, meter-se nas questões alheias. O terceiro subtópico diz o juízo de Deus.
No versículo 17 da nossa lição, os destinatários da epístola são chamados à atenção acerca do juízo divino por causa da sua justiça. Deus há de julgar todo ser criado, a começar pela igreja. O Senhor, afinal, não deixa impune aquele que pratica o mal e insiste no pecado. Ele não se deixa escarnecer. Todavia, embora os crentes verdadeiros sejam destinatários do julgamento divino, sendo exortados, disciplinados e corrigidos na terra, serão salvos, conforme o versículo 18, e livres da condenação eterna. Enquanto isso, os julgamentos daqueles que insistem em desobedecer ao Evangelho sofrerão eternamente. Pedro finaliza com a mensagem de confiança: se os cristãos padecem segundo a vontade de Deus, devem ficar tranquilos e depositar com confiança a vida nas mãos do fiel Criador. Deus cuida de nós com zelo da sua parte sobre a nossa vida. O terceiro ponto da nossa lição diz a perseguição ao Evangelho e o sofrimento do jovem. O primeiro subtópico diz perseguição ao Evangelho de hoje. No Brasil, ainda embora existam empecilhos para o exercício pleno da liberdade religiosa, especialmente no âmbito público, nem de longe se comparam às perseguições suportadas pelos irmãos da igreja primitiva. No nosso país, existe uma perseguição velada e ideológica, pela qual cristãos são hostilizados por suas convicções e valores morais. Mas, em nível global, muitos cristãos são violentamente perseguidos. De acordo com a missão Portas Abertas, aproximadamente 215 milhões de cristãos em 50 países de diferentes localidades experimentam altos níveis de perseguição por sua fé. Então vejamos que hoje há uma perseguição ainda que sorrateira em nossa nação, trazendo de cunhos ideológicos, principalmente para os nossos jovens universitários, onde devem estar plenamente conscientes do que a Bíblia lhes assegura, não é? Então, o professor deve orientar, deve instigar a esses jovens a se apropriarem desta palavra. Pedro nos dá um ensinamento fantástico acerca das coisas de Deus e nos leva a compreender que mesmo em sofrimento, nós, os crentes, poderemos brilhar em qualquer situação ou em qualquer ambiente, seja este universitário, seja esse social, o crente deve brilhar e trazer os valores reais da palavra de Deus, ok? Então, o segundo subtópico da lição diz, orando pelos perseguidos. Diante desses números, somos conclamados a orar pelos cristãos que vivem nesses locais de intensa perseguição ao cristianismo. Igualmente, ao nos colocar no lugar daqueles que sofrem por causa do Evangelho, podemos comparar a nossa própria vida. Será que o nosso infortúnio se compara à dor dos nossos irmãos que sofrem por amor a Cristo, pelas perseguições mundo afora? Às vezes, em nossa vida, temos alguns lapsos de sofrimento. Chamamos de lapso porque não há de comparar-se com o sofrimento árduo de cristãos perseguidos em países extremamente religiosos, islâmicos ou outros afins. Portanto, devemos estar atentos a orar pelos irmãos que são perseguidos por vezes, enquanto nós passamos por algumas dificuldades, queremos abdicar da nossa fé, queremos estar ou deixar a nossa fé. Pedro nos dá uma veemente palavra em ficarmos firmes, porque no meio do sofrimento há um regozijo de Deus para a nossa alma. E há cristãos sendo perseguidos e de alguma forma enfrentando grande sofrimento, bem maior do que os nossos. O terceiro subtópico nos fala do sofrimento psicológico, não é? Estamos falando do terceiro tópico da lição,
E agora, abordando, meus caros professores, o terceiro subtópico. Ao refletirmos sobre a questão do sofrimento na carta de Pedro, é importante recordarmos que a juventude do tempo presente está sujeita a uma série de fatores que desencadeiam algum tipo de dor psicológica. Pesquisas apontam uma geração de jovens ansiosos, depressivos, traumatizados, levando muitos ao isolamento e até mesmo ao suicídio. O número de adolescentes e jovens que tiram a própria vida tem aumentado consideravelmente nos últimos anos no Brasil e no mundo. Diante desse quadro, é importante lembrar que as Escrituras têm uma resposta para o sofrimento psíquico, pois oferece consolo e cura para as doenças da alma. Toda essa pessoa pode passar por um momento de fragilidade emocional, inclusive o cristão. Não obstante, com a ajuda do Consolador, o amigo e meigo Espírito Santo, é de uma forma amorosa e de uma comunidade cristã amorosa e acolhedora, é possível vencer sim. Em meio aos sofrimentos psicológicos, devemos compreender que a igreja tem um papel fundamental de apoio a esses jovens, essa comunidade cristã amorosa e acolhedora. É bem verdade que os sofrimentos psicológicos têm abalado, e quando nós refletimos isto sobre a ótica de Pedro, quando ele escreve esta carta, é bom recordarmos que há, de fato, cura em Cristo. Quem sabe, neste momento, você esteja enfrentando essas adversidades e o professor, como um orientador, um mediador, ele tem a possibilidade de, junto com os seus alunos, declarar, fomentar esta fé, apropriar-se do que diz as Escrituras e, quem sabe, nesses momentos de aula, trazer esta cura e este momento de refrigério à alma dos nossos jovens, não só do Brasil e do mundo. Queridos professores, concluindo esta lição de número 7, nós gostaríamos de reportarmos ao livro de Isaías 43, o versículo 2, que diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Queremos concluir esta lição dizendo aos nossos professores e também aos nossos jovens que a ardente prova, o calor do fogo, é simplesmente uma ferramenta de Deus para lhe aprimorar, para trazer o seu caráter mais próximo do Senhor e fazer com que sua vida fique mais próxima de Cristo e você mais parecido com Ele. Não despreze esse momento de sofrimento de Deus na sua vida. É uma ferramenta pedagógica para que você aprenda melhor quem é o Senhor da sua vida, pois Ele lhe conhece muito bem, ao passo que em sua promessa diz quando passares e não se passares. Então, haverá um dia de que essas lutas virão, os dias maus virão, mas baseado na sua palavra e na teologia do sofrimento abordada por Pedro nesta lição, nos garantirá vitória plena em meio ao sofrimento. Boa aula e que o Senhor continue vos abençoando e abençoando a sua escola dominical.